o pessoal fica com raiva da impressora, né? Mas, na verdade, a impressora tem que ser tua parceira, né? A tua impressora tem que ser tua parceira no dia a dia, porque senão os teus custos são muito caros, né? A impressora ela pode te gerar muito custo. Se você não souber trabalhar, se usar tinta de má qualidade, outras coisas que a gente vai conversar aqui no decorrer da live, né? Mas é bom aprender, mesmo quem não vai trabalhar com manutenção. Então, até quero te parabenizar pela tua iniciativa, porque a maioria do pessoal que trabalha nessa área não tem interesse em aprender sobre a impressora. Acaba pagando para o técnico, mas muitas coisas poderiam fazer, né? Vamos dizer, dentro de casa, né? A própria usuária pode fazer. Então, estou à tua disposição. O que puder te ajudar hoje, a gente está aí. A gente tem muitas dúvidas anotadas aqui, viu, Juliana? Vamos esclarecer. Eu percebi essa grande demanda pelas minhas alunas. Agora vai completar 1 ano que eu estou ensinando encadernação, e eu comecei a perceber quais eram os pontos que elas mais tinham dificuldades, ou quais que eram as grandes reclamações, né? E eu percebi que a grande reclamação era a coitada da impressora, por isso que eu vi essa grande necessidade de falar sobre a impressora, até de você escolher a máquina certa e de você cuidar bem dessa máquina, né? Você falou que está casado há 25 anos, para um casamento durar tanto tempo, precisa cuidar do relacionamento, né? E a gente tem que cuidar da impressora, da nossa máquina também, para que ela funcione bem para a gente. Não necessariamente você vai ter que casar com a máquina, né? mas precisa cuidar. O equipamento precisa cuidados, não dá só para usar. Eu gosto de fazer muita analogia, os técnicos acompanham a gente, né? E sabe, quando a gente faz as nossas lives, eu falo que eu faço muita analogia com carro, né? Quem tem carro sabe, você não pode só dirigir o carro, né? Você tem que cuidar da vida útil do óleo, botar uma gasolina de boa qualidade, trocar filtros, pastilha de freio, aquelas coisas todas. Então, se você só dirige o carro, uma hora você vai ficar na rua, né? Ele vai quebrar. E a impressora também, fazer manutenção preventiva, tomar certos cuidados é importante. É verdade. Eu vejo até algumas meninas, Juliana, que eu pego elas desde o comecinho, né? Elas começam do zero na encadernação, então elas estão comprando o primeiro maquinário, inclusive a primeira impressora. E no calor do momento, o que as bonitas, o que vocês, lindinhas aí, que estão me assistindo, que eu sei que tem um monte de minha aluna minha aí assistindo, o que vocês fazem? Vocês abrem a impressora, pegam o manual de instrução e jogam lá para o lado, liga o cabo e acha que é assim, que vai imprimir. E tem várias coisas, vários passos importantes até ali no processo de instalação, para poder configurar tudo. Então, a impressora, gente, não é só ligar, igual o carro não é só ligar, né? A impressora tem lá as instruções. Primeira coisa que vocês façam, leiam o manual de instrução, sigam a instalação direitinho. Eu ia falar exatamente isso. Ninguém lê manual, né? Então, o certo, quando você até vê, parece coincidência, mas quando você abre a caixa da impressora, a primeira coisa que você vê antes da impressora é o manual. O manual está por cima. Então, o certo, as pessoas deviam tirar o manual, ler ele todinho, para depois desembalar a máquina. Eu recomendo isso. Não pode ter preguiça de ler manual, porque senão vai custar caro depois. Vai acabar saindo mais caro. Eu quero saber quem é que leu o manual. Fala pra gente no chat. Quem é que leu o manual? Eu li ou eu não li? Podem ser sinceras, tá? Eu li o manual na primeira vez que eu comprei, mas porque meu marido falou assim, leia o manual, Samara. E, gente, se eu não tivesse lido, ia ter sido um desastre total, viu? Então, leiam o manual de instrução. Juliano, na sexta-feira, eu abri uma caixinha de perguntas sobre impressoras. E a caixinha ficou pipocando um monte de perguntas sobre impressora. E aí eu selecionei essas perguntas, as que foram mais repetitivas. E aí eu trouxe essas perguntas para você poder ir tirando as dúvidas. Tem gente aqui falando que lê. A Renata falou que sempre lê o manual de instrução. Palmas para a Renata, viu? Valéria também falou que lê sempre que usa. Agora, a Érica, a bonita, eu não li. Nunca li. Aqui, a Luciene, eu nunca li. Vocês, bonitinhas, que não leem, vocês podem estar jogando dinheiro no lixo, né, Juliano? Pode acabar danificando aí.
Grande chance. Você sabe, às vezes, uma coisa, uma besteirinha, sabe? Vou dar um exemplo. Aparentemente uma besteirinha, não. Aparentemente uma besteira. No manual, com certeza. Quem lê o manual sabe disso. A primeira coisa que diz no manual é cuidado entre ligar e desligar a máquina. Parece besteira, mas em casa a gente está acostumado. Você desliga o micro-ondas, a televisão, que coisa. A impressora não é assim. Você tem que tomar cuidado onde vai ligar, quando vai desligar, quando vai mexer com tinta. Você tem que esperar uns minutinhos depois que desliga. Então, são detalhes que tem a impressora que não tem em outros tipos de equipamentos. Né? Aparentemente é uma besteira, mas quem lê o manual pode confirmar que lá está escrito isso. Olha, interessante, viu? É. Porque às vezes a pessoa briga com a impressora, né? Ah, essa impressora é uma porcaria, mas é porque você não está fazendo do jeito que precisa ser feito, né? Não está seguindo os procedimentos. Uhum. A primeira pergunta, Juliano, eu vou ir colocando aqui no chat e vou fixar para o pessoal ir Tá. acompanhando. Uhum. Uma pergunta muito, muito comum. Qual a melhor marca de impressora para eu poder trabalhar com encadernação? É Epson? É Canon? É HP? Qual marca que eu escolho? Você, como técnico há mais de 25 anos, qual marca que você recomenda que as meninas, o pessoal escolha para encadernação? Vou falar para você uma coisa que é bem diferente do que eu falo para os técnicos no dia a dia, né? Porque às vezes os técnicos perguntam para mim qual que é a melhor máquina, e eu falo assim, para técnico isso não importa, né? Porque nós vamos consertar a máquina. Então, se a máquina for ruim, ela vai vir mais vezes para manutenção. Então, para nós é indiferente. Mas para quem é usuário, né? Usuárias disso, de encadernação, sublimação, pessoal que trabalha com produção gráfica, tem que procurar o melhor custo-benefício. E o que acontece? Hoje, eu não tenho medo de falar, publico no nosso Instagram. Em primeiro lugar é Epson, sem dúvida. Em todos os quesitos, tá? E daí, claro, daí tem gente que pode dizer, mas eu pesquisei e vi que a Epson é a mais cara, justamente. Ela é a mais cara porque ela é a melhor, tá? E por alguns itens, tá? Que para a gente não se alongar muito, eu vou te passar alguns itens que quem tem, por exemplo, a HP ou Canon, vai saber disso. A Epson, o sistema de impressão da Epson, ela usa uma cabeça de impressão, né? É só uma cabeça de impressão. E todas as tintas entram ali. Já a HP e a Canon, elas não têm cabeça de impressão, elas têm cabeçotes. E eles são similares a cartuchos. Então, a HP e a Canon são bem similares. Elas têm um cabeçote preto e um cabeçote colorido, que vai as 3 cores. E eu não sei se a HP e a Canon quiserem entrar em briga de preço, de concorrência de preço, mas são bem problemáticas. Então, a gente sabe que os equipamentos que chegam para a nossa assistência aqui da HP e da Canon, às vezes já teve casos da gente devolver para o cliente sem resolver, e às vezes a solução fica muito cara, entendeu? Equipamentos da Canon, por exemplo, se for colocar em ordem escala, tomara que nenhum fabricante esteja assistindo nós da Canon e da HP agora. Não tem problema, eu não tenho post patrocinado, pode falar à vontade. Então eles vão ter que aguentar, sinto muito, mas a Canon é a pior de todas, tá? A Canon é assim, aquela maquininha para você ter assim, para imprimir uns trabalhinhos da escola, aquelas coisas assim. A HP é um pouquinho melhor, então se você quer trabalhar com produção, sem dúvida é Epson. Aí, questão de modelos, depende de cada tipo de trabalho, né? Mas entre fabricantes, a melhor é a Epson. Questão de peça, fornecedores, manutenção, tudo é melhor na Epson. Isso não, às vezes eu não até tem uso, eu até uso a hashtag, às vezes, nos meus stories, que eu sou time Epson também. Eu me dei muito bem com a Epson, eu tenho até medo de trocar de marca de impressora, então sempre que eu vou procurar, eu tive 3110, 3150, aí eu tenho Workforce, que é Epson. Aí, às vezes, eu fico olhando uma Canon, que às vezes assim, eu vou testar para ver. Aí o meu coração fala assim, não posso trair a Epson. Melhor não, né? E eu falo isso, eu falo pro pessoal no Instagram, eu não ganho nada da Epson, né? Não tenho patrocínio nenhum da Epson. Então, eu falo assim, então tá, para não dizer que eu estou beneficiando a Epson, eu vou dizer, HP e Canon é ruim. Então, você escolhe qual dessas você quer. Porque a gente consegue fazer manutenção na Epson e deixar uma maquininha nova. E HP e Canon, mecânica é ruinzinha, sabe? Então, se é ruim para os técnicos, para o usuário vai acabar tendo problemas, né? Vai acabar tendo problemas também. Quando eu comecei, eu não comprei impressora, eu usei uma que meu marido já tinha, porque, né, estou iniciando, não posso gastar nada, e era uma HP.
Coitada, ela não durou nem 2 meses na minha mão, porque eu tinha que fazer muita limpeza, verificação de jatos, limpeza de cabeçote, e ela não tinha almofada. Eu não lembro o modelo. E aí ela ia fazendo aquela limpeza e a tinta ia ficando dentro da máquina e Ela vai jogando, acabou. Não tinha Ela vai jogando. conserto. Vai jogando tinta para dentro da máquina. Então a HP também eu não me dei bem. Então, respondendo a pergunta, Epson, né? A Epson é a melhor marca que vocês podem procurar. Sem dúvida. E isso já né, traz um funil muito grande. Vocês estão aí querendo saber qual impressora procurar. Vocês já sabendo, direcionando qual a marca, já, né, afunila bastante qual que vocês vão escolher para vocês. É que daí você se preocupa só com o modelo, né? Não precisa mais se preocupar com o fabricante. Isso aí, exatamente. Além dessa pergunta, Juliano, sobre a marca, a pessoal perguntou mesmo o que eu devo olhar, além da marca, o que eu devo analisar na hora de escolher uma impressora, para saber se ela é boa ou não? Olha, vai muito do tipo do trabalho que você vai fazer, tá? Depende muito do tipo do trabalho. Se a pessoa vai trabalhar, por exemplo, quem trabalha com sublimação, não é o teu caso, né? Não é o caso das alunos aqui, eu acho. Talvez algumas trabalhem com sublimação, né? Algumas sim, tem gente que faz encadernação e sublimação. Quem não sabe o que é sublimação é impressão de caneca em porcelana, tá, gente? Isso. E daí usa uma tinta diferenciada também. Então, tem alguns equipamentos que são melhores para trabalhar com sublimação, mas sempre frisando que nenhuma máquina, nenhuma desses equipamentos foi projetado para isso. Tudo é adaptação, né? Tudo é adaptação. Então, o que acontece? Na hora que você vai procurar a impressora, óbvio que a primeira coisa que a gente olha é o bolso, né? Então, hoje tem equipamentos da Epson que você compra aí a partir de... Hoje você vai comprar uma L, por exemplo, uma L3150, você vai pagar em torno aí de R$ 1.200, né? R$ 1.100, R$ 1.200. Mas tem equipamentos da Epson que passam de R$ 4.000. Então, claro, também tem que caber no teu orçamento, né? Tem que ver o teu bolso. Dentro das tuas condições, eu recomendo, sempre recomendo, pessoal, entra no site do fabricante e veja especificações de gramatura de papel, né? Veja tipos de tinta que ela vai usar, veja o custo das tintas, veja a velocidade da máquina, capacidade mensal, porque às vezes você vai impor para a impressora um volume de trabalho que ela não vai aguentar. E daí, igual você falou, né? Às vezes fala, a impressora é ruim, mas às vezes não é que ela é ruim, às vezes ela não aguenta aquele volume de trabalho. Então, às vezes, você precisa comprar ou uma máquina maior, ou duas daquela, né? Até recomendo, às vezes, dependendo da situação, às vezes é melhor comprar duas pequenas do que uma grande. Você sempre tem uma de backup, né? Até uma dica para o pessoal que trabalha com produção. Porque, por melhor que seja a máquina do mundo, uma hora ela quebra. Uma hora ela dá um defeito. Então, é sempre bom ter uma maquininha de reserva. Então, são esses fatores que teria que analisar. Alguns dos fatores, né? Que teria que analisar. Eu também sempre recomendo, Juliano, que as meninas escolham por uma tanque de tinta, porque tem gente que acha que eu vou escolher a impressora a laser porque é mais rápida. Mas você trocar um toner e só abastecer com tinta, a tinta é muito mais barato, né? O custo de produção. Em relação a custo. Eu nem estava considerando laser, exatamente, ainda bem que você lembrou. A gente trabalha muito com laser aqui. Eu nem estava considerando laser, porque para você trabalhar com laser, o teu investimento é bem maior. Hoje, para você pegar uma impressora laser, nem vamos falar de monocromática, né? Só na linha colorida, porque você vai trabalhar com produção, sempre precisa cor, né? Então, hoje, para você comprar um equipamento a laser, ela usa 4 cartuchos de toner, né? Então, são quase que 4 máquinas dentro de uma só. Então, hoje, para você pegar, por exemplo, equipamento laser bom, eu recomendo HP. E hoje você vai pegar uma máquina aí a partir aí de R$ 2.500, R$ 3.000. Não tem menos do que isso. Dá para comprar nova, 2 tanques de tinta, né? Dá para comprar 2 tanques, exatamente. Então, dependendo do trabalho, igual você falou, né? Para começar, você não precisa começar com um top de linha, né? Compra um equipamento mais simples, conforme for aumentando a produção. E você vai tendo caixa, né? Você vai tendo mais dinheiro no bolso, você investe em um equipamento maior. Então, sim, em relação a custo, a jato de tinta é mais em conta. Deixa eu fazer uma pergunta extra aqui que agora eu fiquei curiosa. Você falou que trabalha com laser e tanque de tinta. A manutenção da tanque de tinta também é mais barata, além do preço, do toner e tudo? Também é mais em conta. Então prestem atenção nisso, viu, gente?
Que às vezes eu vejo que tem gente que pensa assim, para eu imprimir mais rápido, impressão rápida, velocidade, vou comprar uma laser. Mas o custo que isso vai trazer vai ser mais alto, então o custo do seu produto também vai aumentar, né? Assim, na verdade, se você tem caixa para investir, a laser é bom negócio. A laser é bom, mas você tem que ter uma reservinha financeira, porque o equipamento é mais caro, mas o custo página, ele é similar, entendeu? Então, essa ideia que você falou, eu quero imprimir mais rápido, produzir meu trabalho mais rápido. Sim, a laser vale a pena, ela é mais rápida, ela é mais robusta, mas, por exemplo, você encosta uma jato de tinta para uma Ecotank da Epson para fazer manutenção. Você encosta lá uma Epson 3150, uma 3110, uma 4150, que a maioria do pessoal tem isso, né? Às vezes vou te dar uma ideia, em torno de R$300, entre R$300 e R$400, você faz uma revisão na máquina. Faz limpeza, faz desentupimento de cabeça, abastece tinta, troca almofada. Agora, a laser, ela tem o scanner dela, que é a leitura de laser, ela tem uma peça que chama fusor, é o conjunto do fusor. Então, um conjunto de fusor, por exemplo, às vezes chega perto de R$1.000 para fazer a troca dele. Do laser? O laser o preço de uma impressora tanque de tinta. Quase o preço de uma impressora. Mas demora lá 100 mil páginas para dar problema. Sim, demora. Vale a pena. O custo página é baixo. Mas o que eu falo é que quando você vai encostar a máquina na assistência para fazer, o teu desembolso é maior. Então, isso que eu falo. Vale a pena laser? Vale. Mas você tem que ter um caixinha reserva. Faz lá um cofrinho só para manutenção. É igual você falou de carro, né? Como se você tivesse um carro popular. Se fosse a tanque de tinta, mas se você tiver um Audi, assim, uma BMW... Isso. Aí é tipo a impressora laser. Ótima comparação. Você vai ter uma BMW, você vai ter mais conforto, mais velocidade, você vai ter tudo. Mas a hora que você encostar na concessionária, se você não tiver condições de bancar aquilo... Vai ter grana para bancar. Achei legal então, é tudo de acordo com a produção, né? Recomendo o pessoal fazer de acordo com a produção. A Pri comentou, já tive HP e Canon e não aguentaram, deram muitos problemas, já a Epson para mim é a melhor. Então anotem aí, recomendação Epson e, para quem está começando aí, tanque de tinta. Eu queria até fazer um comentário sobre a impressora a laser, Juliano. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, viu? Mas a impressora a laser colorida, ela esquenta muito mais que a monocromática, não é isso? Eu já ouvi falar isso. Que tipo de aquecimento você fala? Na hora de imprimir. Não, o aquecimento é similar. É similar? Porque me foi informado, depois a gente pode até precisar melhor, que o papel fotográfico que a gente usa na capa, ele não pode ir na impressora a laser colorida. Porque o papel derrete. Depois a gente pode até olhar isso. Eu me lembrei disso agora. Papel fotográfico? Papel fotográfico na laser colorida. Não procede. Não procede. A gente atende, por exemplo, um modelo que até já saiu de linha, que é a HP 1025, e o pessoal ainda usa bastante para transfer laser e tal, e funciona perfeitamente. De boa, tranquilo. De boa, Ai, bom saber, viu? Porque falaram que não podia, que o papel derretia. A laser que eu tenho é monocromática, então eu nunca testei. E até, pela informação que me deram, até me deu medo de testar, né? Porque, meu Deus, sempre vai derreter o papel na minha impressora. Pode usar, sempre. O que acontece? Às vezes o pessoal esquece de configurar no computador, né? Então, o tanque de tinta é mais econômico mesmo, né? A Dani me deu a Dani, meu suporte. Ela me lembrou, por exemplo, igual a questão de transparência, né? A transparência... já teve caso de gente que derreteu a transparência dentro da máquina, mas porque tem uma transparência especial para impressora laser. Então provavelmente tem um papel fotográfico especial para a impressora laser. Para a impressora laser. São duas coisas. Tem um papel fotográfico específico para laser, especial para laser que aguenta a temperatura, né? E tem que configurar no computador. Às vezes o pessoal não configura no computador. Tem que ir lá na configuração do Windows lá, ou de outro programa, né? E dizer, estou usando papel fotográfico 100 gramas, 120, 130. Tem que configurar a mídia, o pessoal esquece de configurar.
Então é isso, tá, meninas? Se vocês forem usar a impressora laser para imprimir a capa, precisa ser um papel fotográfico específico para impressora laser. Provavelmente é mais caro, né? Não vai Provavelmente. poder usar o baratinho, o mais barato que a gente usa. Então tem que levar isso em conta também, porque na hora que vocês forem colocar o preço no produto, talvez ter uma impressora laser, ter que comprar o papel mais caro, tudo isso vai aumentar, né? O custo de Vai. produção. Eu sempre indico a tanque de tinta por isso, porque o custo de produção e de manutenção, né, vai ser mais barato. Isso, mais em conta, custa mais baixo. Então, vocês já sabem que a Epson é a melhor, né, a marca mais recomendada e Isso. a tanque de tinta também. Aí tem uma pergunta que as meninas perguntaram se pode usar a mesma... Ai, meu Deus, eu tentando digitar e falar ao mesmo tempo. Pode usar a mesma. Dizem que mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Pode usar a mesma para Homem não consegue. capa e Homem não miolo. consegue, certeza. Aí foi, consegui. Provei que eu consigo. Ó, pode usar a mesma para capa e miolo. Pode usar a mesma impressora para capa e miolo. A gente estava até conversando sobre isso mais cedo, né? Sobre a tinta pigmentada e a tinta corante. Que tem gente que acha que precisa ter só uma impressora para capa e só uma impressora para o miolo. Mas dá para usar a mesma, né? Pode usar a mesma impressora. O que acontece? Tem algumas impressoras que já vêm de fábrica com a tinta pigmentada no tanque preto, tá? E você identifica isso, quem tiver, os alunos aí que tiver, por exemplo, uma 4150, 4160, e eu acho, se eu não me engano, a 4260, os tanques, eles são da mesma largura. E quando o tanque do preto ele é um pouquinho mais largo, ele vem de fábrica com a tinta pigmentada. E tem que usar na máquina tinta pigmentada para o preto. E daí pode usar a corante nos tanques coloridos. E daí, dependendo do trabalho que for fazer, até você tinha me comentado hoje mais cedo, né? Dependendo do trabalho que for fazer, não sai a cor preta perfeita ou ela borra, dá um certo probleminha para vocês, né? Então, o que as meninas podem fazer é quando... não recomendo esperar alguns detalhes importantes, tá? Não espere acabar o tanque, nunca deixe esvaziar o tanque. Chega muita máquina para a gente aqui que o pessoal deixou esvaziar o tanque, entra ar no sistema, entra ar nas mangueirinhas e a gente tem que fazer manutenção. Daí a máquina Anotem aí, hein, gente? Não deixa o tanque ficar vazio. Não deixa esvaziar os tanques. E daí, daí você fala, mas daí eu tô lá pela metade, eu vou completar, vou misturar a tinta corante com a pigmentada? Não dá também. Então, o que eu recomendo fazer? Você quer fazer a troca, leva numa assistência técnica de confiança, daí o técnico esvazia aquele tanque e coloca a tinta corante. Só que daí o que acontece? É mais ou menos parecido com o sistema de sublimação, que eu sempre falo, pessoal. Nenhum equipamento da Epson, essas impressorinhas pequenas da Epson, elas não são preparadas para sublimação. Funciona? Funciona perfeitamente. Mas você tem que estar psicologicamente e financeiramente preparada para fazer manutenção com mais frequência. Então, a máquina que te dá manutenção uma vez por ano, a cada 7 meses, 8 meses, você vai ter que fazer manutenção. É normal. Faz parte da tua vida de produção, você tem que embutir nos teus custos. E fazer essa troca da tinta pigmentada e colocar corante nesses que o tanque é um pouquinho mais largo, também vai funcionar. Mas de vez em quando você vai ter que fazer manutenção, porque a máquina ela só está mudando uma característica dela, né? Então, tem que ficar atento para isso. Se percebeu que a qualidade não está boa, né? Aí essa questão de capa e miolo, eu já não sei te dizer, daí é a tua especialidade, né? Eu vou explicar. Até a Luciane está perguntando aqui, ó, o que é tinta pigmentada? Que a gente está falando de tinta corante pigmentada e tem gente que não sabe. Vamos lá, ó. A tinta corante, eu não vou saber a composição delas, tá, gente? Mas a tinta corante a gente consegue usar tanto para imprimir a capa no papel fotográfico comum, quanto para imprimir o miolo. Então, tinta corante você usa para capa e para miolo tranquilamente, sem problemas nenhum. O único problema é que usando a tinta corante, quando a gente imprime o miolo do caderno, se você imprimir em tinta corante, se respingar água, aquela tinta vai borrar, tá? Então isso vai acontecer, a tinta borra. Já com a tinta pigmentada, você vai poder imprimir o miolo do seu caderno no papel offset ou no papel sulfite, e mesmo que respingue água, aquele papel não borra. Então, com tinta pigmentada, a tinta pigmentada para o miolo tem esse benefício.
No entanto, a tinta pigmentada não adere ao papel fotográfico comum que a gente usa. Vocês teriam que investir em um papel fotográfico que é microporoso. E esse papel fotográfico microporoso é bem mais caro do que o papel fotográfico comum. Então, se você for optar por usar só uma impressora, se você tiver só uma impressora, é melhor que você use tinta corante nela, tá? Se você tiver 2 impressoras, aí você pode usar com tinta corante para imprimir a capa do papel fotográfico e a tinta pigmentada para imprimir o miolo, tá? Deu para entender? Se vocês tiverem só uma impressora, corante. Se tiver 2, você deixa a corante para a capa e a pigmentada para o miolo. Deu para entender? Se tiver entendido, vocês deixam no chat aí, porque se não tiver entendido, eu explico de novo, tá? Comenta aí para mim, clareou, para eu saber que vocês estão com a mente clareada aí, se vocês entenderam. Eu expliquei direito, Juliana? Deu para entender? Perfeito. Não, eu acho que foi perfeito. Foi bem didático, não tem como ficar em dúvida. Então tá, então é isso. Porque isso é tudo proporcional ao custo, né? Igual você falou. Quem tem 2 máquinas é diferente, mas eu sempre recomendo o pessoal não se apavorar assim, né? Já querer, igual você falou, você começou com a máquina do teu marido, né? Então começa devagar, né? Não se endivida, não compra máquina cara, não compra 2, 3 máquinas, vai devagarzinho, conforme você vai crescendo, vai investindo, né? Isso aí. Tem gente que está na dúvida ainda. Vamos lá, gente. Pega o caderninho de vocês. Quem é minha aluna sabe que tem que pegar o caderno, papel e a caneta, que a nossa mente falha. Não dá. Vou colocar no chat aqui, ó, para vocês. Corante, você vai imprimir capa e miolo. Na pigmentada, vocês vão conseguir imprimir o miolo ou a capa no papel fotográfico microporoso, que é mais caro. Então, vocês precisam ter isso bem em mente na hora de vocês escolherem, tá? A impressora de vocês. A maioria das pessoas que eu conheço começam com uma impressora só. Eu comecei com uma impressora só e depois eu fui aumentando, né? Fiquei até com 4 impressoras ao mesmo tempo, tá? Aqui, ó, coloquei para vocês. Então, se vocês forem trabalhar, iniciar com uma impressora só, procure uma impressora que tenha tinta corante, tá? Tenha tinta corante, porque aí você vai conseguir imprimir bem a capa do produto e o miolo do produto. A maioria das impressoras, Juliano, vem com tinta corante, né? Agora é que tem algumas que mandam o preto pigmentado, né? Isso, os modelos mais novos, mas daí é fácil você identificar, porque o tanque do preto ele é mais larguinho. Você vai ver que os 3 coloridos são da mesma espessura, e até eu estava para manutenção aqui, mas já foi entregue. O preto ele é mais gordinho, assim, ele é mais larguinho. Quando por ali você já sabe que aquela tinta é pigmentada. Então, se você quer trabalhar igual você falou, né, vai trabalhar com uma máquina só, pede para alguém fazer, alguém que, ou se você pode fazer um treinamento também, né? Mas se você não quiser aprender, não quiser fazer por conta, levar para algum técnico de confiança, ou aprender manutenção também. As meninas podem aprender manutenção básica também, né? E daí fazer essa troca. Mas tem procedimentos, tá? Não pode fazer de qualquer jeito, igual eu falei. Tem gente que às vezes fala, então eu vou usar toda essa daqui e depois eu coloco a outra. Vai dar problema. Se esvaziar o tanque, vai entrar ar no sistema e vai dar problema. Então tem que fazer a troca, tem que tirar aquela e colocar. Ou se a máquina é nova, é mais fácil, né? Se a máquina é nova, você já nem põe aquela. Já compra uma tinta corante de boa qualidade, original, até melhor ainda, e abastece. Direto, né? Melhor, né? Antes de quando vem de fábrica, já faz a troca, né? Se for nova, é até mais fácil. Você falou sobre treinamento. Quem ainda não está sabendo, o Liberdade com Encadernação vai ganhar um treinamento lá do Juliano, viu? Dentro do Liberdade com Encadernação, a gente vai ter 10 aulas junto com o Juliano, para as alunas poderem aí dominarem as técnicas ali com a impressora, para elas poderem conseguir fazer a manutenção das máquinas dela. Então, 10 aulas com o Juliano, para quem está no Liberdade com Encadernação. Elas vão ficar quase técnicas. Viu? Os perrengues que eu passei sozinha, vocês vão ter o treinamento do Juliano, que eu não quero que ninguém passe pelos perrengues que eu passei. Viu? Vamos aprender, Queria não, eu a gente ter tido ajuda. aulas do Juliano. Oi? A gente ajuda, com certeza. Então, todo mundo aí, ó, que foi entrar no Liberdade com Encadernação ou já tiver entrado, vocês vão ter acesso a um módulo bônus de impressoras, beleza?
Outra dúvida, Juliano, que apareceu muito na caixinha de pergunta, é o pessoal querendo fazer impressão sem borda ou impressão sem margem. Porque tem algumas impressoras que têm a opção de fazer essa impressão sem margem e tem outras que não têm. Dá para adaptar, por exemplo, a impressora que não faz impressão sem margem, dá para adaptar e fazer ela funcionar sem margem? Então, assim, ó, eu vou ter que fazer uma explicação um pouquinho técnica. Tem coisa que às vezes fica meio chato, mas não tem como não fazer uma explicação um pouco técnica. O equipamento, ele tem uma proteção para não ter vazamento de tinta. E dentro das impressoras Epson, da maioria delas, elas têm umas almofadas que ficam embaixo. Se você abrir a tua impressora Epson, você vai ver. Não é aquelas almofadas que tem que trocar de vez em quando, fazer reset e tal. Não é aquelas. Elas têm umas bem embaixo da cabeça de impressão, ela tem umas almofadas compridas, assim. Aquilo é justamente para proteger quando tem impressão fora da borda. Então, tem alguns equipamentos que têm proteção que não vão imprimir. Então, até é bom pesquisar quando você for comprar. Eu não me lembro de cabeça agora para te dizer quais modelos, tá? Mas se você refez todas as configurações da tua máquina, ela não está imprimindo, talvez o modelo que a pessoa tem, talvez não faça isso. E até onde eu sei, não dá para fazer adaptação. Igual acho que você comentou comigo que tem gente que instala driver de uma máquina em outra, faz uns Frankenstein aí, isso vai dar problema, tá? De repente o pessoal fala, às vezes, não, eu instalei o driver de outra, daquela que faz na minha tá funcionando. Pode estar funcionando por um tempo, mas pode ter problema de vazamento de tinta, pode ter problema da máquina não reconhecer sensores, daí daqui a pouco ela começa a dar atolamento de papel, assim, sem motivo, sem explicação, assim, porque a máquina tem uma placa lógica, né? É o cérebro da máquina. Então, ela é feita para trabalhar com o driver específico dela, com a tinta específica dela, com todas as especificações que você tem que pensar que um engenheiro lá da Epson criou aquela máquina para trabalhar daquele jeito. Então, qualquer coisa que a gente começa a fazer muita mudança, né? Essa pecinha aqui está me atrapalhando, eu vou tirar essa peça. Não, se essa peça existe é por um motivo, né? O engenheiro criou aquela peça para funcionar daquele jeito, né? Então, essa questão da borda, quer ver? Ó, eu tinha até um exemplo aqui, não tá mais os papéis aqui, eu estava com um exemplo justamente de uma transfer laser que dava que ela queria imprimir também até a borda, e as laser também tem essa proteção para não dar vazamento de toner. Então, existe esse sistema. A máquina tem algumas proteções de almofada para proteger da borda, para não dar vazamento, mas nem todos os equipamentos trabalham assim, né? Nem todos os equipamentos. Então, é bom pesquisar até antes de comprar. Até é bom que você perguntou isso. Eu não confio em vendedor de loja, tá? Assim, eles não entendem. Quase que eu que explico para eles quando eu estou perguntando. E eles falam coisas assim com uma propriedade, assim, com uma autoridade que você até acredita. Então, eu não confio. No vendedor da loja, eu só pergunto a garantia da máquina e só. Vai para o site do fabricante, entra num chat da Epson, fóruns originais, né? Fóruns igual a HP. A HP, no site da HP, tem fóruns da própria HP, né? Então, é bom pesquisar. A pessoa não pode ter preguiça de pesquisar, né? Antes de comprar, sim, pesquisar ao máximo. Verdade, tem que ler. Então, se você quer uma impressora que imprima sem margem, você precisa ir lá no site da Epson ou da marca que você escolher comprar e olhar se ela imprime sem margem ou não. Porque, gente, se a sua impressora imprime sem margem, eu já tive uma que imprimia com, mas as minhas Epsons não imprimem sem margem. Vai aparecer na hora de você configurar a impressão, na hora de configurar vai estar lá um quadradinho para você ticar que você quer imprimir sem margem ou sem borda. Se não tiver isso, a sua impressora não faz. E qualquer gambiarra que você fizer, se você tentar instalar outro driver, fazer gambiarra para a sua impressora, imprimir sem margem, vai danificar a impressora, né, Juliana? Vai sujar, vai trazer problema. Então, não façam. E às vezes o pessoal não aceita, igual eu falo assim, as coisas que a gente fala aqui, que eu e a Dani falamos aqui, para os nossos clientes, para os nossos alunos técnicos, não é coisa assim que a gente pesquisou semana passada, leu uma reportagem na Veja lá, e daí a gente traz hoje. Não é. São vivência de quase 30 anos de manutenção, né? Então, quando a gente fala um negócio pessoal, o pessoal, mas eu fiz e funcionou. Eu falo, você deu sorte? Então, a loteria. Você deu sorte, funcionou, mas
Pode ser que funcione uma semana, um mês, uma hora vai dar problema. Uma hora dá problema de enroscar papel, problema de barulho, problema de vazar tinta, né? Problema estraga a cabeça de impressão. Então, são coisas que às vezes nem tem muito a ver com aquilo específico, mas começa a dar outros tipos de problema. Então, eu não gosto, sabe? Às vezes o pessoal me pergunta, dá para adaptar isso aqui, tirar aquilo? Falei, eu não gosto de adaptação, de chuncho, eu não gosto. Já dá problema sem adaptar, né? Imagina adaptar. Exatamente, perfeito. Perfeito. Então, se você tem uma impressora, assim como eu, gente, as minhas impressoras que eu tenho aqui, eu tenho tudo Epson e só uma Brother, que é a laser. E você não consegue fazer a impressão sem margem como eu, o que você faz? Você imprime com a margem ou com a borda e depois você refila a guilhotina aqui, ó, atrás, tá? Então, não tentem fazer coisas mirabolantes na impressora. Imprime com a borda e com a margem, depois vem com a guilhotina e tira a margem e vai ficar lindo, vai ficar bonito. E vai ficar maravilhoso, vocês não vão gastar dinheiro. Já tem uma alternativa, né? Já tem uma alternativa. Sim, porque as minhas também não fazem sem margem, sem borda. Ótimo. E aí vocês vão e refilam depois, fica tudo certo. Agora, Juliano, a pergunta que mais foi perguntada na caixinha de perguntas. A minha Epson mancha muito a ponta das folhas. Como resolver? Sério, eu acho que umas 20 pessoas... Oi? Essa foi a campeã das perguntas? Acho que umas 20 pessoas perguntaram a mesma coisa. Então, eu vou te responder com outra pergunta que eu faço para os técnicos no nosso suporte no dia a dia. Nessa pergunta das meninas, não sei se foram todas muito parecidas, mas falta um pouco de especificidade. Vou te explicar por quê. Porque às vezes o pessoal fala assim, mancha muito nas pontas, mas o que é manchar nas pontas? Pode ser uma mancha escura de vazamento de tinta, pode ser uma mancha de alguém tentando imprimir na borda, e daí ele mancha porque a máquina não está preparada para aquilo. Pode ser, tem dois tipos assim, ó, por exemplo, se você pegar uma folha aqui, ó, né? Daí você tem o que a gente chama de margem, que eu chamo borda de ataque, né, um termo técnico, que é o cabeçalho. Se ela mancha aqui, no cabeçalho, no começo da folha, é um tipo de problema. Se ela mancha no final da folha, perto do rodapé, é outro tipo de problema. Entendeu? Então, às vezes, pode ser tinta de má qualidade que está vazando, pode ser aquilo que a gente estava conversando, às vezes o pessoal não faz manutenção preventiva, né? Vai usando a máquina, usando, até quebrar a máquina, ou até manchar. Daí a máquina está com resina de papel, né? Então, outra coisa também, igual você falou, né? Às vezes não pode comprar o papel mais baratinho. O papel mais barato, muita gente não sabe, mas ele solta um pó branco, que é uma resina, dentro da máquina. Uhum. Os papéis de má qualidade, eles soltam resina. E isso começa a contaminar a cabeça de impressão, começa a misturar com tinta. Então, você pode ter vários tipos de mancha. Então, esse de manchar muito as pontas fica difícil. E se for a bordinha do lado? Tem alguma outra explicação para a bordinha do lado? Em vez de ser em cima e embaixo, for as beiradinhas do lado. Se for para o lado, provavelmente configuração. Configuração do tamanho do papel. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa o A4, né? É o mais comum. O A4 é 210 por 296, se eu não me engano, né? O tamanho dele. Se não me engano, 21 por 29,7 centímetros. Isso aí, exatamente. Eu falo em milímetros, né? Que a escala brasileira é milímetro. Sim. Então, exatamente. Então, 210 por 297 a gente costuma falar. E tem muitos equipamentos que vêm configurado. Tem gente que compra máquina no Paraguai. Muita gente compra máquina no Paraguai e traz para o Brasil. Ela vem configurado com o padrão carta, que é o leather. E o padrão carta americano é polegada. E o padrão carta, o papel carta, ele é 8,5 por 11. Então, ele é mais largo. O papel carta ele é mais largo e mais curto. Então, o papel carta é mais ou menos isso daqui. Ele é mais curto no comprimento dele. E é mais largo. Então, às vezes, a pessoa não configurou no driver, na hora que for instalar, daí ele está imprimindo no A4 e a máquina está configurada para o carta, ou para um ofício. Olha aí, gente, às vezes o papel está manchando por causa de a instalação foi feita errada. A configuração da instalação. Do papel. Ou às vezes ela mudou. Ela foi imprimir lá um ofício, daí esqueceu de voltar a configuração para o A4. Daí a máquina pensa que é um ofício. Daí a cabeça de impressão vai de ponta a ponta
e daí às vezes pode começar a borrar. E papel úmido? Pode fazer também com que o papel fique manchado? O papel úmido, ele faz o seguinte, ele faz manchas brancas. Você olha na tua impressão, parece umas bolas brancas, assim, ou inteirinha fraca. Você olha inteirinha fraca, assim, feia, né? Ou umas bolas brancas, assim, apagado, assim, umas manchas arredondadas brancas, assim. A tinta não consegue aderir onde tem umidade. A umidade substitui o espaço da tinta na fibra do papel. Então, ele faz isso. Papel úmido eu tinha uma Epson. Oi? Papel úmido é bem problemático. Eu tinha uma Epson, a primeira que comprei, acho que foi 3110, e começou a manchar as pontinhas, eu ficava com uma raiva. Mas o que acontecia? A professora vai se entregar aqui, porque era falta de conhecimento, por isso que eu falo que vocês têm que estudar, porque aí vocês não precisam errar como eu errei. Eu dava o reset na impressora, meu marido fazia o reset na impressora, mas eu não sabia lá das almofadas lá atrás. E aí estava vazando tinta para dentro da impressora, e é por isso que na hora que eu imprimia, estava manchando as pontinhas. Então, verifiquem se a máquina de vocês também está limpa, né? Porque às vezes vocês compraram aí uma Epson 3150, 3250 e estão metendo venela. Está imprimindo, está imprimindo, está imprimindo. E aquele tanque está cheio, está tudo sujo, e é por isso que a folha está saindo suja, né? Porque a máquina está ruim, né? A casa precisa de faxina, a máquina também precisa, né? Exatamente. E esse negócio do reset é complicado. Não pode só ir fazendo reset. O reset é um procedimento de manutenção, né? Senão a tua máquina vira uma piscina de tinta lá, assim, e aquilo começa a vazar. Era isso que estava acontecendo comigo. Então, fiquem atentos à limpeza. Se o papel está saindo sujo, é porque tem alguma coisa lá dentro que está sujo, né? Tem que ser limpo. E outra coisa também que mancha é qualidade de tinta, sabe? O pessoal procura muito por preço e não. Eu sei, né, que o pessoal precisa ter um custo mais baixo para não encarecer o produto e tal, mas não pode procurar só custo, tá? Tem que tentar um equilíbrio entre custo e qualidade, porque tinta de má qualidade dá todos os tipos de problemas que você imaginar pode acontecer. Até dar um gancho para a próxima pergunta. Pode usar a tinta da Epson na Canon e da Canon na Epson, por exemplo, tintas de marcas diferentes em impressoras diferentes? Não, jamais. Não. Jamais. Pela própria questão daquela primeira pergunta que você fez, né? Qual impressora usar? Então você já começa, por exemplo, a diferença da linha, a construção da Epson para a linha da HP e Canon. A Epson tem uma cabeça de impressão que trabalha com cristais, chama sistema piezoelétrico, né? Sistema de cristais, é uma engenharia muito bem bolada que eu considero da Epson. E a Canon e a HP usam cabeçotes. Então, a composição química da tinta é diferente, a viscosidade da tinta é diferente, então é tudo diferente. Jamais pode misturar. Então, não façam isso. Não pode. Nem às vezes entre modelos, sabe? Às vezes o pessoal pensa assim, então é Epson, é Ecotank, eu posso usar todas também. Não pode. Também não. Também não, tem que pesquisar modelos. Igual, por exemplo, é isso que a gente está falando. Quem tem uma mais antiga lá, uma L355, e agora está lá com uma 4160. E daí o preto é pigmentado. E a 355, o preto é corante. Daí ela vai comprar uma tinta e vai misturar as duas, porque é tudo Epson, né? Então, não pode. Vai dar Nem problema, entre os fabricantes. Dirá entre fabricantes diferentes, jamais. De jeito nenhum. Então, respeitem o modelo, a marca e o modelo de cada impressora, né? Específico. Assim, eu não sei, eu acho que às vezes o pessoal pergunta isso porque deve vir de algum grupo, algum lugar que o pessoal falou que fez e deu certo, e daí o pessoal quer arriscar. Por enquanto, aí daqui a um ano a impressora explode lá. Entope tudo, aí uma cabeça de impressão aí custa R$500, R$600, pronto. Perdeu, acabou toda a economia. Vou fazer um resumo aqui para quem chegou atrasada. A Neza Edu de Oliveira. Então, qual impressora seria mais em conta para começar na encadernação? Até agora, chegamos à conclusão, uma Epson tanque de tinta. Aí vocês vão ter que pesquisar o modelo, porque assim, gente, são dezenas e dezenas de modelos diferentes. Aí você escolhe a que vai caber no seu bolso, tá? Vai ter aquela que faz frente e verso automático, que vai ser mais cara, vai ter aquela que não faz. Mas Epson tanque de tinta é a que a gente mais recomenda para vocês começarem, certo, Juliana? Isso, perfeito. Com certeza, para começar é melhor. Certinho.
Vamos para a próxima, então. Ó. Minha impressora não está puxando papel de gramatura alta. O que pode ser? Bom, a primeira coisa que pode ser é porque mais ou menos com a pergunta da borda lá. Talvez a tua máquina não seja para trabalhar com um papel de gramatura maior. Existe isso também, né? O pessoal não sabe, mas isso daí vai depender do teu bolso, né? Porque equipamentos mais caros, equipamentos que você investe um valor maior, igual você falou, às vezes tem frente e verso automático, tem mais funcionalidades, tem Wi-Fi, tem alimentador automático e aceitam gramaturas maiores e uma variedade maior de papel. Às vezes papel cartão, papel reciclado, papel transparência, vários outros tipos de papéis. Então, e nisso também, eu já sei que talvez alguém já está pensando em escrever isso no comentário. Ah, mas eu vi não sei quem falar que dá para pegar um técnico lá, disse que dá para subir o conjunto do transporte e afastar o rolete, porque daí o rolete puxa o papel mais grosso, dá. Um monte de gente faz isso. Dá, o pessoal faz uns mandrake assim que é coisa bem criativa. Mas mais uma vez eu falo, eu não recomendo e eu não faço. Alguém chega aqui na nossa assistência, você faz isso aqui para mim, eu não faço. Não faço porque depois eu vou ter que te dar garantia nesse tipo de serviço, né? Então a gente não faz para os nossos clientes. Então, o que eu recomendo você fazer, se, né, a pessoa que perguntou? Veja o modelo da tua máquina, entra no site do fabricante, não sei se é Epson, HP, Canon, né? Entra no site do fabricante e veja lá especificações de gramaturas. Veja a especificação, qual a gramatura. Porque se ele não está fazendo, a pessoa falou, né, que não está fazendo, né? Tem que ver se ela não está puxando ou se ela nunca puxou. Às vezes ela não é fabricada para aquilo, né? As que eu tinha, 32,50 e 31,10, o máximo que elas puxavam era 180. Então, 180 gramas. Era o máximo. Mais do que isso, se eu colocasse 200, 220, não ia. E realmente estava escrito lá que não ia. Então, não dava. Mas, assim, para vocês que trabalham com encadernação e querem trabalhar com encadernação, não precisa de gramatura maior que 180, tá, gente? Que é o que 180 gramas a gente usa nas divisórias e dá para fazer aba divisória com 180 gramas também. Então, não precisa mais que isso. Quando vocês forem procurar também, além de olhar Epson, tanque de tinta, olha aí uma que puxa até papel 180 gramas. Se puxar até 180 gramas, pode escolher que vai dar para vocês trabalharem tranquilamente, tá? Apareceu uma pergunta aqui, Juliano, da Elaine, que achei interessante. Samara, posso usar tinta paralela na Epson? O que você diz sobre isso, Juliano? Uma pergunta assim que a gente nem combinou. Mas tem que usar só tinta original? Só a tinta original que pode ser usada e ponto final? Não. Tem tintas paralelas de boa qualidade. Eu sempre recomendo tinta original. Se você conseguir investir na garrafinha original, pode investir. Mas eu tenho que reconhecer que existem tintas paralelas de boa qualidade. Mas eu recomendo você fazer um tipo de pesquisa que muita gente não faz, e pesquisa com um colega que está fazendo aventuras e testando e tudo que é coisa diferente. Conversa, precisa também daí ter um técnico de confiança, né? E eu sei, tem muita gente que chama a gente que diz, na minha cidade só tem técnico ruim e tal. Eu sei que a qualificação técnica no nosso Brasil está complicada também. Eu e a Dani estamos tentando mudar isso no Brasil, né? Nós estamos tentando melhorar a qualificação dos técnicos. Então, procura com o teu técnico uma tinta... Amém, que vocês consigam, porque a gente está precisando. Tá precisando mais gente para dar suporte de qualidade, né? O pessoal às vezes me chama falando, eu levei em técnico aqui, ele não consegue resolver, ele diz que não tem jeito, diz que... O pessoal às vezes abandona, sabe? Não quer arrumar, não quer mexer. Então, assim, tem tintas boas, sim, tá? Agora aqui não é o nosso foco, né? Mas até, se você quiser, posso passar depois para você pode divulgar para as meninas. Tem fornecedores de tinta, de litro mesmo, assim, de boa qualidade. São poucas, mas tem. Vou colocar aqui o seu Instagram. Aí vocês vão lá depois no Instagram do Juliano e falam assim, qual tinta que eu compro? Me recomenda, qual que é bom? Pode aqui, ó, gente, eu digitei certinho, Juliano, @domínio da manutenção 2. Isso, domínio. Então podem ir lá no direct do Juliano, tá, qual a tinta paralela que ele recomenda, viu? Podem ir lá.
Daí, às vezes, o Tem pessoal uma fica pergunta bravo que eles me aqui. fazem. Às vezes o pessoal me faz uma pergunta e eu respondo a pergunta com 5 perguntas, assim, sabe? Porque para saber o que a pessoa usa, o que ela trabalha, qual papel que ela usa. Porque faz diferença, né? Especificações faz diferença. Com certeza. Teve uma hora que você falou. A Dani está dando sugestão. Pode falar, Dani. Não, a Dani me lembrou que uma vez um cliente trouxe uma garrafinha assim, que tinha até pedra no fundo, assim. Da garrafa Da de tinta? ele comprou uma tinta no Mercado Livre lá, barata, e a máquina já chegou aqui entupida, né? Já chegou entupida. E a gente olhou no fundo da garrafinha, tinha umas pedrinhas, assim. Então era qualidade de 5ª categoria lá, né? Aí vocês juntam o dinheiro para comprar a bendita da impressora, aí compra a tinta errada. Então não pode usar tinta paralela, mas precisa ser tinta paralela de qualidade, né? Tem que ser De boa. boa qualidade, de boa procedência, que algum técnico te recomendou, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas eu não confio em vendedores, eu falo isso até de toner, sabe? De toner, de máquina. Os vendedores não sabem, eles querem vender. Eles querem vender, eles querem te empurrar o que eles têm. Então tem que pesquisar, tem que pesquisar. Tem uma pergunta legal aqui, Juliano, do Charles, papel fotográfico mate, que você me falou que o papel fotográfico de qualidade ruim solta um pozinho, né? Que danifica a impressora. Uma resina. E já ouvi falarem sobre isso também, que o papel fotográfico mate, ele solta um pozinho, né? Na hora de fazer a impressão, ele solta esse pozinho também. Essa marca eu não conheço, tá? Não conheço a marca. É um tipo de papel, que tem o papel fotográfico brilho, que é o que eu uso. Eu uso papel fotográfico brilhoso para fazer a capa dos produtos. Então, aqui, ó, para fazer capa de produto, a capa dos cadernos, eu uso papel fotográfico brilhoso. Porque me foi ensinado desde sempre que o mate solta esse pozinho que também danifica a impressora. Então, tenham o mesmo cuidado, né, que o Juliano falou, que papel de qualidade ruim danifica Exatamente. A impressora por causa de pozinho, o papel fotográfico mate também solta esse pozinho que pode danificar a máquina de vocês, tá? Por isso que eu sempre uso papel fotográfico brilhoso e não papel fotográfico mate. Se vocês quiserem que ele fique com efeito fosco, igual esse aqui, ó, esse aqui é um caderno que tem o acabamento fosco, mas eu fiz ele com papel brilhoso. É só depois você imprime no papel brilhoso e depois coloca um acabamento fosco. Não tem problema, mas eu não gosto de usar o papel fotográfico mate por causa desse pozinho que você falou que danifica, né? E daí volto naquela questão, né? Se você for reclamar com o vendedor, ele vai dizer que é normal. Para eles, tudo é normal. Mas não é. Você tem máquina que chega para a gente aqui que a pessoa fala... Hoje mesmo chegou para nós uma HP e ele falou assim, eu tenho essa máquina aqui há 4 anos, nunca fiz manutenção nela. E a gente olhava assim, a máquina tinha poeira dentro da máquina. Poeira, toner, não tinha pó branco, não tinha resina de papel. É quando usa o papel de boa qualidade. Então, não é normal soltar resina. Se falar para você que é normal, ele quer te empurrar papel ruim. Não aceita. A Erlaine trouxe uma polêmica. Não sei se você gosta de polêmica, Juliana. Pode mandar. Ouço falar que a Canon é mais indicada para impressão de miolo. Mito ou verdade? Eu escuto muito isso também, Juliana, que a Canon é melhor para imprimir papel offset, papel sulfite, mas eu só uso a Epson. Só gosto de Epson. E aí, o que você fala sobre essa polêmica para a Erlaine? Então, daí elas usam um termo que eu não conheço, né? Você falou do miolo, é o tipo do papel, então. Papel offset ou sulfite. Papel fosco. Esse papel Chamex. É o papel mais comum. Olha, não procede. É mito. Com certeza é mito. Não tem porquê. Porque, né, como a gente comentou no começo, a especificação de fabricação da Canon, ela usa cabeçotes. E funciona bem quando a máquina é nova. Depois de um tempo já começa a dar problema. Então, não procede. Com uma Epson, você vai ter qualidade em todos os tipos de papéis. Respondido, então, para a Erlaine. Mito. Estamos até acabando com mitos aqui, viu? Exatamente. Derrubando mitos sobre a impressora. Isso daí é aquela coisa que às vezes algum vendedor da Canon soltou assim para espalhar, viralizar assim para tentar salvar, mas não salva não. Vocês querem uma impressora que vai dar menos manutenção, né? Que vai dar menos problema de manutenção, é a Epson mesmo. Bora para outra pergunta, então. Acho que você até falou um pouquinho sobre isso uma hora. O que fazer para não dar ar, para não dar entrada de ar na impressora? A entrada de ar.
Bom, você, na verdade, tem poucas coisas que o usuário pode fazer. E a primeira delas é aquilo que a gente falou ali, não deixar acabar os tanques, não deixar esvaziar os tanques, jamais, né? Você tem que cuidar ali para não deixar esvaziar os tanques. Outra coisa que às vezes o pessoal tem costume de fazer, meio no desespero, por consequência de usar uma tinta de má qualidade, às vezes a máquina começa a falhar, começa a fazer risco, falhar a impressão, perder a qualidade. Aí o pessoal vai lá no botãozinho vermelho, fica segurando ali para fazer aquela limpeza, ou vai lá no sistema mesmo, no manutenção, status monitor lá, e manda fazer limpeza. Não resolveu, manda fazer limpeza de novo. E fica clicando, e faz ali 2, 3, 4. Você provoca um superaquecimento na cabeça de impressão, e muitas vezes entra ar no sistema. Então é uma dica que eu dou pro pessoal. Se a qualidade não tá boa, você faz no máximo 3 vezes. Nunca faz mais do que 3 limpezas. Anotem aí no caderninho de vocês, hein? Tá fazendo limpeza no máximo 3 vezes. Por dia, seria? Por dia? Por vez? Por defeito. Deu um defeito ali. Tá ruim a qualidade. Você faz 3 limpezas. Não resolveu? Procure um técnico. Procure uma assistência técnica. Veja se você tá com tinta ruim. Veja se não tá com papel úmido. Porque às vezes o pessoal fica fazendo limpeza, e daí superaquece. E já teve casos que chegou pra gente aqui que queimou a cabeça de impressão. Né? Então, não fazer limpeza excessiva, né? Não fazer limpeza excessiva. No transporte, cuidar muito do transporte. Se você balança muito a máquina, né, pode tirar componentes do lugar, pode tirar a cabeça, pode tirar a mangueira do lugar e entrar no sistema. Né? Isso é legal também, né? Se vocês colocaram a impressora num lugar, eu tinha esse cuidado também, tanto quando eu trabalhava improvisado lá na minha casa, na sala e tal, tanto aqui no ateliê, eu sempre deixo a minha impressora fixa, num lugar só. Não ficar movendo ela é importante, né? Evitar de ficar mudando de lugar. Né? Já teve caso de cliente que trouxe para nós aqui que e quando ele foi sair, eu quase infartei, assim, ele tirou do balcão a máquina e colocou debaixo do braço, assim, entendeu? Entendeu? Não escorreu no chão aqui no nosso caminho, mas com certeza virou dentro da máquina e não sei o que aconteceu depois lá. Entendeu? Então, vê a importância de ler o manual técnico. O manual técnico fala, não vire a máquina, não vira de costa nem de lado, não vira de jeito nenhum. Abasteceu a máquina, tem que ficar sempre naquela posição dela. Então, tudo isso ajuda. E tem outra questão que às vezes não é culpa do usuário, tá? Às vezes pode entrar ar no sistema quando a pessoa trabalha muito com a máquina. Muito volume de trabalho pode entrar ar no sistema e às vezes tem que fazer manutenção. Às vezes pode acontecer. Então, às vezes não é culpa do usuário. Entendi. Mas então vocês, meninas que gostam de ficar mudando as coisas de lugar toda hora, não mudem a impressora, deixem ela quietinha lá no lugar delas, mudem as outras coisas, mas não fica movimentando a impressora, que também pode dar problema, né? E a máquina bem nivelada também, tá? Às vezes o pessoal esquece. Não pode estar aquele móvel empenado, assim, não vai dar. Não, nem inclinado. Tem gente que põe a máquina em cima de uma cadeira, daí fica 3 pezinhos e um fica tudo. Daí a máquina trabalha e balança. Eu já vi de tudo, sabe? Eu já vi de tudo. Então tem que isso aí. Tem que ficar bem niveladinha a máquina. Viu? Não coloquem a impressora na cadeira, coloquem em um lugar bem nivelado. Olá, Juliana. A gente ainda tem umas 3 últimas perguntas aqui, ó. O que fazer quando a impressão sai falhada ou riscada? Falhada pode ser aquilo que a gente estava falando da questão da umidade do papel, né? Dependendo da falha. Se você tem na folha, assim, parece várias bolas brancas, assim, você pode ter problema de umidade do papel. É bom verificar o papel, qualidade do papel. E entra até na questão da qualidade do papel, sabe? Que às vezes o pessoal fala, não, mas eu não tô com papel úmido, ele tá lá na minha estufinha, tá bem seco, bem preservado, mas é um papel ruim, um papel de má qualidade. Você manda imprimir, ele faz isso. E questão da tinta, qualidade da tinta influencia muito em questão de cópia falhada ou riscada. E na questão que a gente tinha falado de adaptações. Colocar tinta sublimática é uma adaptação. Na máquina que vem com tinta pigmentada de fábrica, colocar uma tinta corante é uma adaptação. Fazer esse levantamento que o pessoal faz um chuncho de levantar o sistema de tração para passar um papel mais grosso é uma adaptação. Então, tudo isso faz a máquina funcionar por um tempo
e de tempos em tempos a cabeça de impressão tem que ser trocada. Por exemplo, acho que não é o foco de vocês, né? Mas tem gente que trabalha com tinta comestível para fazer impressão em papel de arroz, né, em cima do bolo. E daí eu falo, pessoal, ó, funciona. Tem gente que trabalha só disso, vive disso, né? E funciona. Mas a máquina não é feita para passar um papel de arroz e não é feita para passar tinta comestível. A composição química da tinta comestível não é adaptação, tudo é adaptação. Então, às vezes, começa a sair risco, falha e tal, e daí vem aquela história que eu falei do cofrinho. Faz um cofrinho para, de vez em quando, você trocar a cabeça de impressão dela. A cabeça de impressão é o segundo cérebro da máquina. O primeiro cérebro é a placa lógica, placa principal, e o segundo, e o coração, vamos dizer que o coração da máquina, o cérebro é a placa e o coração da máquina é a cabeça de impressão. Então, de vez em quando, legal, na máquina, você tem que fazer um transplante de coração, faz parte. Faz parte. Às vezes a pessoa fala, eu vou jogar a máquina fora, não vale a pena. Não, vale a pena. De vez em quando você vai ter que trocar a cabeça de impressão. Faz parte da vida útil da máquina, sabe? Então, se está falhando muito, pode ser esse problema na cabeça de impressão. Cabeça de impressão. E se está falhando e eu vou lá em limpeza de cabeçote e sai normal? Aí está dentro do procedimento, é isso mesmo? Ok, ok. Você fez ali 1, 2 limpezas, quer dizer que às vezes estava com ar nas mangueirinhas, estava com bolhas de ar no sistema, a tinta, às vezes, né? A tinta pode criar bolhas de ar também dentro do sistema. Você fez uma limpeza, 2 ali, resolveu. Ok, tá também. Certo. A outra coisa, às vezes, né, a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Um hábito do usuário não fazer manutenção preventiva. Usar a máquina até quebrar. Então, se você usa muito a máquina, eu recomendo, como técnico, fazer uma limpeza na máquina, não custa caro isso, fazer uma manutenção preventiva, uma revisãozinha, pelo menos a cada 6 meses. Entendeu? Legal. Pelo menos a cada 6 meses, leva numa assistência de tua confiança, ele vai verificar as almofadas, ele vai fazer uma lubrificação ali no sistema, onde tem um trilho que a cabeça de impressão trabalha, ele vai limpar dentro da máquina resina de papel, sujeirinha de tinta, sabe? É uma revisão, você vai gastar, às vezes, vamos dizer ali, 250, 300 reais. E faz uma revisão na máquina, preventiva, evita bastante problema. Vai evitar você gastar mais dinheiro no futuro, né? E esperar a máquina quebrar, esperar a máquina estragar. Então, se a impressão saiu falhada ou riscada aí uma vez, gente, vai lá na aba manutenção, coloca limpeza de cabeçote e se tiver tudo certo, vai voltar a funcionar, imprimir normal, né? Vai voltar. Se não voltar, você já começa a olhar a tua tinta, às vezes não está usando uma tinta barata, uma tinta ruim, né? Às vezes tem que repensar. E nunca deixar esvaziar até o final, certo? Nunca deixar jamais. A tinta até o final. Não pode. Se deixar, vai abaixando e vai enchendo. Isso, sempre manter. Também, às vezes tem gente que enche demais, tá? Tem os dois extremos. Tem gente que enche até a borda ali. E às vezes já aconteceu com a minha aluna, tadinha. Ela mandou foto a cada turma do Liberdade com Encadernação tem um grupo de alunas. E aí, quando entra uma turma nova, é assim, uma euforia. Todo mundo comprando máquina nova, impressora nova, todo mundo manda foto. E aí a aluna mandou foto da impressora dela chegando, que o marido deu, desembrulhou, toda alegre. E aí passou pouco tempo, gente, eu fui imprimir a primeira vez e saiu tudo manchado. O que está acontecendo? Acabou de chegar. Aí a gente foi perguntando o que podia ter acontecido. Ela encheu demais. Ela deixou a garrafinha lá, enchendo e transbordou. Transborda para dentro da máquina, né? Sim. Então, é tipo o carro, né? Fora, também, se for colocando a gasolina lá, transborda. Exatamente. Se fosse para fora, ia ser melhor, mas vai para dentro. Seria melhor. Então, olhem a setinha que tem, né? Tem uma setinha lá, não deixem ultrapassar também. Um pouco acima da metade já tá bom. Passou um pouco da metade ali, já tá bom. Porque às vezes parece que não vazou, você encheu até em cima. E você não vê que vazou ali fora, mas lá dentro... Vazou dentro do tanque. Vazou pelas bordas do tanque. Daí começa a dar problema. Tá certo. Então, não encham de menos, não deixem vazio, mas não encham demais também, né? Demais, nem os extremos. Agora, Juliano, uma pergunta muito importante. O que significa dar reset na impressora? O que é isso? Tenho que resetar minha impressora. O que isso significa? O que é? Precisa fazer mesmo? Isso é importante. O que acontece? O que é o reset?
todo mundo já deve, pessoal que já usa há algum tempo sabe que a máquina tem, na parte traseira da máquina, um conjunto que chama as almofadas. Algumas máquinas novas já vêm até por fora. O usuário abre uma caixinha e troca lá a caixa de manutenção. Às vezes você compra na internet, né? A caixa de manutenção. Algumas máquinas troca por fora, alguns modelos. E algumas não. Algumas você tem que desmontar para acessar as almofadas. E daí, ou você leva numa assistência técnica, ou se você for um usuário mais avançado, você desmonta e troca as almofadas. E o reset, igual você comentou que você fez alguns resets sem fazer manutenção, né? Então, o reset que Foi só no acontece. início, gente. Foi só no início. Agora eu já aprendi. Desculpe, não era para lembrar elas disso, né? Não vou mais falar. Não, sem problemas. A gente por falta de conhecimento, a gente erra, né? Não é à toa que a gente escolheu estar aqui compartilhando conhecimento, que a Com gente não quer que certeza. vocês errem de jeito Exatamente. nenhum. E eu falo isso para os nossos alunos técnicos também. Quando eu comecei a trabalhar, e anos depois trabalhando, eu já queimei cabeça de impressão, já queimei placa, já quebrei. A gente fez um monte de besteira, daí você vai aprendendo, né? Da pior maneira. Errar faz parte do aprendizado. Às vezes você vai aprendendo da pior maneira, custa do teu bolso, mas você vai aprendendo. O reset, o que é? A máquina tem um contador. E ela conta a vida útil dessas almofadas porque é para proteger você, proteger o usuário. Então chega uma hora que a máquina trava. E daí aparece a mensagem no teu computador. Excedeu, dependendo, cada máquina às vezes tem uma mensagem um pouco diferente. Necessita troca de almofadas, equipamento necessita manutenção. Normalmente não aparece escrito reset. Aparece equipamento, né, procura assistência técnica, equipamento necessita manutenção, necessita troca de almofada. Daí vem uma coisa que muita gente faz, que eu tenho alertado isso, não fazia antes, agora eu comecei a alertar o pessoal com mais frequência. O pessoal entra na internet e acha lá uns reset gratuito. Isso tem um monte. Tem uns reset gratuito e tem alguns no Mercado Livre ali que custa 8, 10 reais ali, que é quase de graça, e o pessoal vai lá e reseta a máquina. Posso só dar uma explicadinha rapidinho? Quando ele fala comprar o reset, gente, é tipo um código, tá? Não é? Isso mesmo, é uma chave de um código. Por exemplo, perdão, a você me fez a impressora. pergunta e eu não expliquei. Não tem problema. É porque a impressora, ela imprime um número de folhas e aí ela para de imprimir, porque você precisa fazer a limpeza nela. E para ela destravar, para ela voltar a imprimir, você precisa de uma chave para poder destravar ela e ela voltar a imprimir. Então, quando o Juliano está falando desse reset, é que você tem que comprar um código para você poder voltar a imprimir novamente. Você pode continuar essa sua explicação aí. Isso, então, até você me desculpe, que eu estou tão acostumado a conversar com os técnicos aqui no dia a dia, que às vezes eu considero meio básico e não, você me fez uma pergunta, eu nem respondi completamente a tua pergunta. Não, imagina, então, tranquilo. O reset é isso, a máquina trava, por causa das almofadas, e você tem que fazer um procedimento de software. E esse software é esse reset. Esse software é isso, você tem que entrar na máquina, e é um procedimento técnico, né? O usuário mais avançado pode fazer. E você vai destravar. Não é um reset geral, não vai zerar toda a máquina, ela não vai voltar para padrão de fábrica. E às vezes o pessoal tem medo que o reset zera. Eu fiz configuração de papel, de cor. Não vai influenciar em nada disso. Ele só vai zerar a vida útil dessas almofadas. E é como você falou, ele é um software, e daí você recebe uma chave, é um código, e esse código destrava a máquina, para você continuar trabalhando. Só que por que eu costumo alertar o pessoal que você tem que fazer esse reset e você tem que fazer manutenção na máquina. Você tem que ir lá e trocar as almofadas, é bom fazer uma limpeza na máquina, e daí se o pessoal for fazendo reset, uma hora encharca as almofadas, transborda, suja a máquina e tal. Esse é o primeiro problema. Fazer o reset, destravar a máquina sem fazer manutenção. Mas o pior que eu considero é que o pessoal tem pego esse software pela internet, gratuito, e vem com vírus. E esse vírus entra na tua impressora. E daí, às vezes, o pessoal me chama e fala assim, tá, eu estava com tudo perfeito, a minha tinta é de boa qualidade, o meu papel é de boa qualidade, e depois que eu fiz o reset, bagunçou tudo. Começou a sair falhado, começou a dar atolamento de papel, a máquina não reconhece os drivers, bagunçou tudo. Vírus na impressora. Achava eu que o vírus era para o computador, agora eles fizeram vírus para a impressora. Entra um vírus na placa lógica da impressora, e daí tem que fazer daí você vai ter que acabar levando na assistência técnica, e o problema é que
se não é um técnico honesto, se não é um técnico bem qualificado, ele vai mandar você trocar a placa lógica. E vai resolver. Só que é caro. Uma placa lógica da máquina, a placa principal da máquina é caro. E às vezes não precisa trocar a placa lógica. Às vezes precisa pegar um reset original e reconfigurar toda a placa. Tem que entrar na placa e reconfigurar ela. Então, a pergunta não era essa, né? O que significa o reset a gente explicou, mas eu quero alertar tuas alunas para tomar esse cuidado, tá? Não pegar os resets gratuitos que tem por aí. Já teve gente, quando eu fiz esse alerta, teve gente no Facebook que me xingou, teve gente no Instagram que me xingou. Ah, tá falando besteira, eu pego o reset gratuito faz 10 anos, tá, ok. É aquela coisa, você tá jogando na loteria, né? Você tá jogando na loteria, tá jogando com a sorte. Tem gente que gosta de jogar com a sorte, eu não gosto Vou de jogar. até pegar uma almofada aqui, ó, para eu mostrar para as meninas. Porque eu acho que quem tá começando... Isso aqui, gente, pode até me ajudar na explicação, viu, Juliano? Porque o que eu aprendi não faz nem 25 anos igual você, e é só aprendi na marra mesmo, viu? Isso aqui, ó, meninas, são almofadas, tá? Para quem não conhece, essas almofadinhas ficam lá atrás na impressora, né, Juliano? Isso. E aí, quando a gente vai fazendo limpeza, a cada vez que você vai imprimindo, quanto mais você imprime, mais você precisa limpar. E quando a impressora vai limpando, ela vai jogando a tinta lá para trás para essas almofadas. Elas estão branquinhas e bonitinhas aqui porque eu lavei, mas isso aqui fica encharcado de tinta e tudo sujo. É por isso que a sua impressora para. Então tem uma hora que ela para de imprimir e ela manda você lavar, trocar as almofadas. É por isso que ela para de imprimir. E aí você precisa trocar a almofada ou lavar. Tá certo isso, Juliano? Porque eu lavo e seco com secador de cabelo. Não tá errado, é que dá trabalho, né? Dá trabalho, mas Eu não tá tenho errado. mais, eu tenho várias. Aí eu vou, tipo, eu coloco a nova na impressora. E aí essa aqui eu deixo secando ou seco com o secador. Então E vocês você, precisam você é trocar. caprichosa, você é caprichosa, porque as tuas almofadas estão bem bonitinhas ali. Tá É, bonitinho, né? eu já vi umas ali que a pessoa falou que lavou, eu falei, não lavou não, isso aí tá tudo preto aí, a tua tá bem lavadinha. Tá Viu? Ficou, viu? Nem passei alvejante nem nada, viu? tá bem limpinha, tá bem Então limpinha. é isso que significa, né? Você tem que lavar essa E você, o almofada teu e trocar. procedimento é o mais certo, você tem reserva. Tem gente que Sim. não tem reserva, daí quando acaba tem que sair correndo, né? Então, é bom ter reserva desse, porque não é caro, né? Então é bom ter reserva. Juliana, você vai ensinar a fazer reset lá no Liberdade com Encadernação? Se você quiser, eu ensino. Ah, nós queremos sim. Dá para fazer em casa? Ou sempre tem que levar no técnico? Dá. É assim, ó, o que acontece? Inclusive, antes a gente não tinha os resets, né? E os alunos, a gente tem, hoje a gente está com muitos alunos, e os alunos começaram a me pedir técnicos, né? Ah, porque eu tenho um problema. Daí a gente fez parceria com uma empresa e nós compramos. Então, hoje a gente tem os resets e a gente vende os resets. E para os técnicos a gente não precisa ensinar, e para os alunos a gente tem um tutorial lá. Mas eu posso fazer para você, a gente pode fazer uma aula lá e ensinar as meninas a fazer. Já E o estou resto anunciando que vai ter, hein, ao vivo. dá para fazer, sim, a gente pode fazer, mas o importante é o seguinte: não só fazer o reset, tá? Como a gente tem, assim, até ser meio repetitivo, não só fazer o reset, trocar as almofadas e, de tempos em tempos, levar na assistência para fazer a manutenção, entendeu? Então, assim, eu puxo a sardinha um pouco para o meu lado de técnico, assim, né? É porque De vez em você quando sabe que vai evitar problema, né? vai evitar problema. Porque daí, às vezes, chega a máquina para a gente aqui, qualquer hora eu vou mandar umas fotos para você, daí você mostra para tuas alunas, tá? Alguns equipamentos que chega para a gente aqui, que a pessoa vai usando, faz reset, vai usando, às vezes até troca a almofada. Às vezes tem gente que até faz o reset e troca a almofada, mas só. E daí chega a máquina aqui suja, que vazou tinta, porque não foi feita uma manutenção preventiva. Então, de tempos Só em tempos, trocou a almofada, mas estava sujo por dentro, né? suja por dentro da máquina, resina de papel, o uso, poeira, né? O ambiente. Por exemplo, vem da rua, né? Passa caminhão na rua, vem vindo aquela fuligem da rua, tudo isso entra na máquina. Então, de Você tempos em me tempos. fez lembrar de uma coisa muito engraçada, Juliana. Eu tenho muitas histórias de impressora, porque são mais de 800 alunas lidando, né, com impressora, e acaba que elas me contam umas pérolas. Uma aluna foi lá no grupo de alunas desesperada. A minha impressora não está puxando papel. O que será que aconteceu? Está novinha, não está puxando papel. E a gente tentando ajudar ela. E eu falei assim, olha dentro da impressora se não tem alguma coisa agarrada.
Aí ela até mandou foto, ela iluminou com a lanterna e mandou, rindo, rindo. Gente, tinha uma bola de poeira. A impressora não estava puxando papel porque tinha uma bola de poeira na guia de papel. E aí ela limpou e aí voltou a funcionar. Tem. Ó, chega a máquina para nós aqui com dominó, com papel de bala, com Dominó? dominó de brinquedo, sim. Aqueles carrinhos da Hot Wheels. Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar uma. Não, carrinho da Hot Wheels. Gente, eu achei que a poeira era o auge da minha risada, não é possível. Não, não é. Carrinho. Olha aqui, ó. Ó, essa caixinha aqui, ela tava cheia, tá? Mantenham os filhos de vocês longe das impressoras. Aham. Atenção. Ó, isso daqui é uma agulha de máquina de costura. Ó, isso aqui. Deixa eu botar Estava perto. dentro da impressora? Dentro da impressora. Ó, palito de E aí dente. vocês ficam xingando a impressora, coitado da Aham. impressora. Ó, percevejo aqui, ó. Não aparece aqui, ó, percevejo. E, ó, essa daqui era uma senhora que trabalhava com decoração, assim, fazia flor decorativa, tinha uma flor dentro da máquina, uma pétala de flor. Então eu vou guardando aqui. Tudo isso dentro das máquinas. É E daí, tipo às coisas estranhas que um cirurgião tira de dentro das pessoas, você guarda as coisas estranhas que tira de dentro da impressora. de dentro da máquina. E daí, às vezes, dá. Às vezes não, né? Se cair isso aqui, com certeza vai dar problema na máquina. Juliana, apareceu algumas perguntinhas extras, se você não se importar em responder. Não, pode mandar. Tá aí na tela, Cristiane, ó. Se encheu demais, que aquela hora a gente estava falando de encher demais o tanque, e vazou dentro da máquina, tem alguma coisa para fazer? Ou já era, morreu a impressora? Não morreu a impressora. Mas a pessoa, como usuário, não vai ter o que fazer. Ela precisa levar para o técnico. Porque daí o técnico vai ter que tirar os tanques fora, vai ter que abrir, tirar o scanner, desmontar o scanner, tem que ver onde vazou, se contaminou lembra que a gente estava falando no começo da live, aquela almofada da borda, que por baixo tem uma almofadona grandona, assim, que é para problema da tinta que vaza pelas bordas. Às vezes contamina essa almofada, tem que trocar, então é um procedimento técnico, vai precisar de uma assistência. Entendi. Então prestem atenção. Vai parar de manchar. Tem que cuidar, tem que cuidar. Chegou a impressora de vocês estão todas animadas, empolgadas. Atenção, não enche, presta atenção para não encher demais, que se encher demais, a impressora vai ter acabado de chegar e já vai ter que ir para o UTI, né? Vai ter que ir para assistência. E às vezes e perde a garantia, viu? Perde a garantia, tem mais isso. Outra tristeza. Você leva numa autorizada, o técnico olha aquilo, fala mau uso. Porque as autorizadas, eu falo por experiência. Eu já usei autorizada da HP, já usei autorizada da Samsung e já fiz contato com a Epson também, Canon, com várias autorizadas esses anos todos. E eles têm uma certa má vontade, sabe? Eu posso falar por experiência. Se eles puderem achar alguma coisa na máquina para não dar garantia, eles vão fazer para não te dar garantia. Então tem que cuidar. Tem uma outra pergunta aqui de uma marca que a gente não falou. Eu queria saber a sua opinião. Ó. A Nadigele perguntou o sobrenome seu, eu não consigo pronunciar, que é demais para mim. Mas a Nadi, vou chamar de Nadi, fala sobre a Brother. O que você falaria sobre a Brother? A Brother é boa, é uma máquina excelente. A Brother também tem jato de tinta, tem de tanque. A Brother também tem equipamentos de tanque de tinta. E também trabalha com um sistema de cabeça de pressão similar à Epson. Só tem um detalhe da Brother, o custo é mais alto. Então, a relação à qualidade, excelente, não é indiscutível. Trabalho, é uma máquina forte, é uma máquina robusta, mas o custo é mais alto. A tinta é mais cara, o equipamento é mais caro, manutenção é mais cara, então vai ter que investir um pouquinho mais. E daí, igual você estava comentando, né? Se você colocar na ponta do lápis, você vai ter que repassar esse custo depois, né? Então, o custo-benefício ainda fica na Epson, né? Em relação ao custo-benefício, a Epson. Mas não é ruim, não é igual a gente falou da Canon e da HP, é ruim, né? Mas a Brother não, a Brother é boa. A Brother é boa, só o custo que é mais elevado em comparação com a Epson. Mais alto. A Zita está perguntando sobre, ao invés de usar as almofadas, usar uma garrafinha. Pode? Pode, é o dispenser, né? Conhecido como dispenser. Não tem problema. Aquela mangueirinha que vem da bomba de sucção que vai para as almofadas,
você vai colocar aquela mangueirinha para fora, o pessoal recorta, tem que ser um trabalho bem feito, né? Não pode ser enjambrado. O pessoal recorta, faz direitinho ali, recorta o chassi da máquina, põe a mangueirinha, põe uma garrafinha ali, de vez em quando você vai lá lembrar, esvaziar ela, não tem problema. E tem que ser feito pelo técnico, né? É melhor, é melhor. E perde a garantia? Com certeza, perde garantia. Porque você vai recortar. É bom fazer depois, né? Tipo assim, acabou a garantia da minha impressora, aí você faz essa adaptação de tirar as almofadas e colocar a garrafa. Já teve gente que tirou a máquina da loja e já fez isso. Tem gente que não liga, né? Mas eu recomendo fazer depois da garantia. Uhum. A Marilyn perguntou onde ficam as almofadas. Atrás, né? É sempre atrás ou tem alguma exceção? Sempre atrás, sempre atrás. As mais antigas, algumas pequenas, tem que desmontar. E tem alguns modelos maiores, tem igual a L6191, tem a caixa de manutenção, que é o próprio usuário arranca aquilo e troca. É meio carinho se o usuário for trocar, né? Daí tem um chip ali, mas é sempre na parte traseira da máquina. Sempre na parte traseira. Mas vocês não vão ver, né? Tem que desparafusar, tá, gente? Tem que pegar uma chavinha Phillips lá, abrir e tal. Não fica visível. Eu brinco que aqui no meu ateliê eu tenho mais ferramenta que meu marido, porque eu tenho chave de fenda, chave Phillips, martelo, tem tudo aqui. Tem de tudo. Só não pode usar o martelo na impressora. Não. Porque às vezes quando tá com raiva dá vontade. Não pode, tem que ter calma.